Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este especial informação que habitualmente transmitimos aqui neste horário às terças-feiras. E hoje vamos ter connosco o vereador Augusto Amador, vamos falar de obras feitas, vamos falar do percurso do vereador e também daquilo de que as pessoas mais se queixam no Ironbound. E a pergunta que eu faço ao vereador é esta: o vereador é o dono da limpeza e do lixo? É o vereador que manda? Não. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Luís. Boa noite aos telespectadores. Mas não sou o responsável pela limpeza das ruas, nem pelo arranjo dos buracos das ruas. Nem pelo alcatroamento. Só posso servir de voz, vá lá, à comunidade, e é aquilo que eu faço constantemente. Uma das preocupações. Quem é que decide em relação a problemas relacionados com o lixo? Em primeiro lugar, quem decide é o diretor do departamento responsável pela limpeza do lixo. E podem ter a certeza, as pessoas deste bairro, que constantemente eu tenho a impressão que a maior parte das chamadas que eu faço para os diretores dos departamentos da cidade, a maior parte dessas chamadas são feitas para o diretor do Departamento dos Serviços Públicos, na questão da limpeza e na questão dos arranjos das ruas. Eu sei que muitas vezes tu ou telefonas para o gabinete do Mayor ou vais ao gabinete do Mayor e que as conversas não são de facto as mais simpáticas. Não, eu dou um exemplo claro. Depois das últimas eleições em que eu fiz parte da equipa do Mayor e que continuo a apoiá-lo porque ele fez um trabalho excelente durante os últimos 4 anos, uma das críticas que me fizeram foi precisamente que eu gritava muito e insurgia muito contra nestas questões da limpeza das ruas e dos arranjos das ruas. E pediram para ser um pouco mais brando nessas demonstrações que eu faço. Eu disse, em primeiro lugar, estão os residentes que eu represento no City Council. Depois está as nossas alianças que nós temos dentro da própria cidade. Portanto, de uma coisa podem ter a certeza, que acima de tudo está a nossa integridade como político e a nossa responsabilidade maior de ser o porta-voz dos anseios, vá lá, ou das desilusões que as pessoas possam ter porque a cidade não faz aquilo que devia fazer. Consideras-te um homem insatisfeito com o trabalho feito no decorrer destes últimos 20 anos? Quase. Muito do que não foi feito não foi por minha culpa e tenho certeza absoluta disso. Eu sei quais são as necessidades desta comunidade, estou lá há 20 anos, tenho as minhas ligações que criei durante 20 anos e sei muito bem o que esta comunidade era há 20 anos e o que é hoje. Apesar de termos uma comunidade portuguesa muito mais diluída, muito mais fraca em termos de números, temos ao mesmo tempo, hoje temos parques novos, temos escolas novas, temos praticamente tudo aquilo que não tínhamos há 20 anos. Eu lembro, por exemplo, de uma coisa muito curiosa. Há 20 anos não havia um campo de futebol para as nossas crianças e para os nossos jovens. E lembro-me de uma vez virem 7 políticos cá abaixo buscarem dinheiro e fazerem promessas, e foi aquilo que fizeram. Disseram que nos próximos 6 meses iríamos ter um campo de futebol. Ora, os 6 meses passaram 1 ano, passou 2 anos, passaram 2 anos e assim sucessivamente. Até que mudamos este cariz todo. Hoje temos 6 campos de futebol, temos 6 campos de beisebol, estamos a caminho de construir o pavilhão de futebol salão que tínhamos prometido há algum tempo. Estamos a construir o ringue de patinagem sobre o gelo, que é o único na cidade. Temos o estádio do Ironbound. Ao fim de 37 anos, conseguimos trazer a Celanese para a mesa e fazer um acordo com eles para começar as obras. E tenho certeza absoluta que até ao fim do ano teremos, ou talvez na primavera próxima, teremos o estádio Eri Moraes, que foi aquilo que foi prometido.
Portanto, tudo isto está a ser realizado e vai ser realizado. Porquê é que o estádio da Bloomfield demorou 3 anos a construir e este está há tantos anos? Porque o estádio da Bloomfield era das escolas, pertencia às escolas, pertencia ao sistema escolar de Newark e não pertencia à cidade de Newark. No entanto, para construir o estádio do Ironbound, como o estádio estava contaminado, era necessário que uma das partes neste acordo todo que foi feito... Então não é uma questão de vontade política. Não é uma questão de vontade política. O Bloomfield não tem nada a ver com a cidade. Não tem nada a ver com a cidade, tem a ver com as escolas públicas de Newark. Enquanto que o estádio do Ironbound era da cidade, mas havia um litígio entre a Celanese, que era a empresa que esteve lá, e que poluiu aquele local. E hoje o acordo está feito, a Celanese já está no local a trabalhar, nós já fizemos o anúncio de que há 5,5 milhões de dólares para construir o estádio. Eu tenho a certeza absoluta que na próxima primavera temos um estádio novo. Eu perguntei-te se tinha sido positivo ou tinham sido positivos estes últimos 20 anos. Respondedes que não totalmente. Isto está de acordo com aquilo que o antigo presidente e Ronald Reagan disse, que um político nunca está satisfeito com o trabalho feito, porque há sempre alguma coisa para fazer. Comungas deste espírito? Há uma área que merece uma atenção muito especial, que é a área da saúde. Quando nós perdemos o Hospital St. James, e o Hospital St. James foi vendido como não era uma entidade pública, era uma entidade privada, e foi vendido a outra entidade privada e depois foi fechado, a comunidade pagou o preço por isso. Portanto, nós estamos a tentar, através da criação daquilo que nós chamamos Federal Health Clinics, de resolver o problema da saúde da comunidade. Temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Por outro lado, as duas escolas novas que foram, uma já foi construída, a outra está a caminho de ser aberta em setembro, a South e a Oliver. Não podemos ficar satisfeitos com essas duas construções. A Wilson Avenue School merece ser construída, a Ann Street School merece ser construída, a Lafayette Street School, por exemplo, está a ser arranjada, está a ser melhorada, mas como todas essas escolas foram construídas no século XIX ainda, merecem todas uma construção nova. Aquele espaço da escola da Lafayette, entretanto, foi também uma surpresa, na medida em que uma organização não governamental ajudou também na construção de um parque infantil, que afinal era ali um cavalo branco de calcatrão que não ajudava as crianças. Sim, eu estive extremamente envolvido nisso, através de uma ligação que fiz com o saudoso Eddie Cruz, que estava na Flórida, e me telefonou e me disse que se eu tomasse a liderança do processo, que ele que ajudava, e foi aquilo que aconteceu. Ele, apesar de estar a viver na Flórida na altura, porque ele frequentou aquela escola quando era miúdo, quando veio de Portugal, mais tarde foi um elemento-chave para encontrarmos os fundos necessários para melhorar esse espaço, que hoje é o espaço dos alunos. Há um grande projeto que vai beneficiar a cidade e, sobretudo, o bairro Leste, que se chama Riverfront Park. O Riverfront tem estado a ser modificado, arranjado, embelezado, e hoje temos ali, digamos, um espaço verde fantástico. Mas, no que diz respeito ao que está entre as duas margens do rio, o rio continua a ser descontaminado, continua a tentar, pelo menos, que seja recuperado? A responsabilidade da descontaminação do rio pertence ao Estado. O Estado fez uma ação judicial contra as entidades, as fábricas que contaminaram o rio nos anos 60 como eu disse há pouco, a responsabilidade da descontaminação do rio pertence ao Estado. Quando eu falei há pouco, por exemplo, de que o nosso bairro era completamente diferente há 20 anos, sim, eu faço a comparação, por exemplo, com a zona ribeirinha, em que há 20 anos não havia absolutamente nada. Hoje há um espaço verde enorme que vem de lá de cima de Brill Street e acaba junto da Horizon Blue Cross.
Isso deve-se ao facto também de termos batalhado bastante para que esse espaço se mantivesse não só verde, mas também criasse espaço onde pudéssemos criar condições para que a recriação Temos fosse ali já um também campo de feita. futebol, Campo de pistas futebol, campo de beisebol, campos de ténis. para as pessoas correrem, Exatamente. o jogging, etc. Eu recordo-me, por exemplo, que há 20 anos, quando fui eleita pela primeira vez, o Ironbound estava em último lugar no estado todo. Antigamente corria-se à frente da polícia, mas corria por distração. Em termos de percentagem de espaço verde. Sim. Hoje estamos muito próximos do topo em termos de percentagem de espaço verde no estado todo. Isso ajuda muito. Portanto, isso é em relação ao Riverfront Park. Vamos passar para o Parque Peter Francisco. Ali foi inaugurado um monumento, mas aquele local vai também, eu soube, porque há dias me indicaram localmente o que se vai passar, vai ter uma ponte pedonal desde o lado de lá, portanto, da Broad Street até praticamente à entrada do parque, e isso vai também, com o alargamento do próprio parque, criar um espaço novo. É também um grande objetivo e foi um trabalho que tu fizeste no decorrer dos anos. Sim, porque eu entendo, por exemplo, que tanto a Ferry Street é o nosso coração, não é? O nosso coração. E o nosso coração tem, no Parque Peter Francisco, que é um parque identificado com a comunidade portuguesa, essencialmente, tem a necessidade de ter uma cara nova, uma cara muito mais bem lavada. É isso que estamos a fazer. Estamos a transformar esse parque num parque mais apetecível e com a construção da ponte que vem do outro parque por cima das linhas do caminho de ferro, vamos fazer a ligação direta entre o bairro central e o resto da cidade toda com o Ironbound. Portanto, as pessoas que vierem de lá e usarem a ponte para ter o acesso ao nosso bairro... Portanto, a ponte fica por cima da linha de comboio, não é? Ficam surpreendidas quando descerem e quando entrarem no Parque Novo, quando o Parque Novo for completamente passa a ser o nosso, praticamente, hall de entrada do Ironbound, não é? É o hall de entrada do Ironbound. E agora com os dois monumentos novos que estão lá e que refletem também uma mão portuguesa, essencialmente... São três monumentos. Um que é o pai deles todos, que é o do Parque Peter Francisco. Depois a homenagem a todos os imigrantes e agora a homenagem aos soldados. E mesmo a homenagem que lá temos aos soldados todos que morreram nas guerras, nas várias guerras, há lá portugueses também. Há muitas centenas de portugueses que morreram nas guerras americanas. Muitas vezes, muita gente desconhece isso. E, curiosamente, a folhear o luso-americano e os arquivos que temos, vimos famílias inteiras em combate. O caso de uma família com 7, 8 irmãos, ao mesmo tempo na Segunda Guerra Mundial. Outra com 3, outra com 2, outra com 3. Isto e fui desenrolando tudo isso e fiquei surpreendido. Tudo isso faz parte da história da nossa própria, da própria comunidade. Demos muito a esta terra. Demos muito a esta terra. Eu recordo-me, por exemplo, ainda era garoto e o meu pai me dizia que o meu irmão mais velho, que já morreu, que serviu na Marinha Americana. Recordo-me, por exemplo, de um amigo meu que frequentou o liceu comigo em Portugal, o Jack Rebelo, que morreu no Vietnã e era uma pessoa fantástica. E outros que tiveram a mesma sorte. Recentemente, o Timóteo e o Oliveira, que morreram ou no Afeganistão ou no Iraque. Exatamente. É importante realçar, e eu ouvi essa conversa há poucos dias no café, quando me dizem os soldados vieram para aí no tempo da Segunda Guerra, eram todos imigrantes de Portugal, e eram todos soldados, cabos rasos. É mentira, é mentira. Descobrimos aqui engenheiros navais, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, tenentes, capitães, coronéis, generais também. Portanto, nós tivemos uma classe militar muito desenvolvida, para além de haver cabos e sargentos, como obviamente há em todos os exércitos. O general Sardo foi um exemplo, exatamente, da força da nossa comunidade. Mas é importante referir que esse parque vai sofrer muitas renovações no futuro e não está para muito longe, enquadrado num conjunto de habitacional que vai ter lugar também no Ironbound num futuro muito próximo. O Augusto Amador, durante vários anos, lutou contra a construção de edifícios com mais de 12 andares. Sabemos quando se falava nos 20, nos 30, sim, e que houve uma polémica muito grande na comunidade sobre a construção de edifícios, sobretudo na zona periférica da Ferry Street, e aí ficou definido que, afinal de contas,
iríamos ter 5 andares à frente e depois no máximo de 12 para a retaguarda. Num raio de um quarto de milha da estação de caminho de ferro, MX, o fora desse raio, não se pode construir mais do que 5 andares. E isso para as tem traseiras, a ver, para a outra parte? Para as traseiras e para a outra parte do rio, pode. Isso tem a ver essencialmente com a manutenção que temos que fazer das características do bairro. Nós não podemos cometer os erros que foram cometidos em Hoboken, estão a ser cometidos em Jersey City e noutras cidades periféricas. Tem que aparecer um edifício de 5 andares e depois aparece um matulão de 40 andares, não é? Eu continuo a dizer que uma das grandes sortes, vá lá, desta cidade foi o facto de termos tido uma imigração portuguesa nos anos 70 e 80 que transformou por completo este bairro e que hoje deve colher os seus favores. Nós não devemos ter absolutamente medo de afirmar que somos o que somos e valemos o que valemos, precisamente porque temos atrás de nós uma história bastante forte que merece ser contada e merece ser respeitada. Há um historiador de Newark que diz que os portugueses foram grandes heróis de Newark a partir dos anos 70. Eu acho que concordo totalmente com isso. Dominámos e transformámos um bairro na sua totalidade. Concordo totalmente com isso. E começámos a fazer o mesmo no bairro Norte. Só que não tivemos tempo para cá. Só temos que, nesta altura, ponderar bem as escolhas que nós temos que fazer. Exatamente. Para olharmos o futuro de uma forma diferente, de uma forma que nos continue a dar o respeito que nós merecemos ter, tanto na parte política como na parte social. E essas escolhas pertencem a nós ainda, pertencem-nos a nós ainda. Como é que o vereador vê as eleições do dia 12? Eu continuo a acreditar que as pessoas são extremamente inteligentes e no dia da votação vão votar baseado no caráter dos candidatos, essencialmente. Promessas todos nós fazemos. Trabalho é que é difícil por vezes fazer e vontade de trabalhar é que é difícil fazer. Nós temos que ter, nestas coisas da política, temos que ser diferentes, temos que ter integridade, temos que ter honestidade naquilo que fazemos para andar de cabeça alta e de cara limpa e, no fundo, eu creio que deixar os destinos nas mãos das pessoas ainda é a melhor opção que podemos fazer. Há quem diga que um vereador deve mudar de 4 em 4 anos, o que contraria completamente as ideias e as perspectivas que um vereador tem de um plano previamente detalhado para vários anos e que é impossível de reproduzir em 4. Sim, é impossível. Eu cometi um erro na primeira vez que fui eleito de dizer que ia cumprir 2 mandatos e não se pode... As relações hoje que eu tenho com diretores, com outros políticos, até mesmo no Conselho Municipal, são diferentes das relações que eu tinha quando fui eleito à primeira vez. Nada se consegue e mesmo em ao 4 fim anos, do segundo mandato. A experiência, vá lá, a força política que eu tenho, hoje é muito diferente da força política que eu tinha naquela altura. E hoje é muito mais fácil resolver problemas que eram impossíveis de resolver ao fim de 2 mandatos. Portanto, se eu cometi esse erro, foi um erro incauto da minha parte, de dizer que ia cumprir 2 mandatos e ia-me embora. Uma comunidade não se transforma ao fim de 2 mandatos. As transformações iniciam-se ao fim de 2 mandatos e é preciso continuar para termos uma comunidade mais forte. Houve candidatos que se candidaram nas últimas eleições e agora estou na perspectiva do vereador amador. Como é que tu vês essa juventude que apareceu? O caso de Jonathan Seabra, o caso de Cristal Fonseca, são perspectivas? Há gente na comunidade para, daqui a 4 anos ou 8, se poderem candidatar e terem sucesso na política? Eu creio que há, porque o essencial é que eles comecem a envolver-se na comunidade. O envolvimento na comunidade é que é essencial. Nós não podemos concorrer a vida toda. Uma vida, exatamente. Não podemos participar numas eleições e depois desaparecer e ao fim de 4 anos voltar. Nós temos que nos envolver nas questões de ações de limpeza, planificação de vários projetos. Há uma necessidade de nos envolvermos a sério na vida da comunidade para podermos criar essa imagem de integridade e essa imagem de envolvimento.
E quando o fazemos, a eleição é muito mais fácil do que seria noutros pontos, com outros pontos. Portanto, o apelo que eu faço a essa juventude é que se envolvam, que se envolvam ou em clubes, ou em associações, ou instituições relacionadas com a comunidade e com a qualidade de vida. E até programas voluntários que existem na própria Câmara, não é? Exatamente. Tu, no decorrer destes anos todos como vereador, com certeza contactaste gente de outras etnias. Cada vez mais Newark tem imigrantes de muitas nacionalidades. É difícil lidar com os interesses, com as vontades, com os desejos, com as queixas de uma comunidade multiétnica? É um pouco difícil porque as nossas... aquilo que nós sentimos em relação à comunidade, como portugueses, por exemplo, não é a forma de sentir de uma outra comunidade, de outra etnia. Todos nós temos problemas diferentes, todos nós temos formas de resolver esses problemas de uma forma diferente. Sim. Agora, é necessário ter uma mentalidade aberta, uma mentalidade que sirva para poder estar à vontade com uma etnia afro-americana, uma etnia hispana, ao mesmo tempo que estamos à vontade com uma etnia portuguesa. É aquilo que eu pretendo fazer e é aquilo que eu faço, eu tento fazer todos os dias. Tem-se falado muito em corrupção. Já alguma vez alguém chegou ao pé de ti e disse: eu dou-lhe várias vantagens para você me ajudar a fazer isto? Já te passou pela... Já aconteceu? Quando eu um dia deixar a política, eu vou escrever um livro sobre isso só. E a única coisa Portanto, essa que é eu uma farei... área que abrange todos os capítulos da nossa vida. A única coisa que eu farei é deixar os nomes de lado. Talvez usar pseudónimos para justificar... Mas já se passou? Já, no início, especialmente no início dos meus primeiros 2 mandatos. Depois cria-se a imagem de que o amador é incorrupto. O amador não pode ser corrompido. E as pessoas, por si, afastam-se logo. Acontece também com os outros vereadores? Não sei. Não sei. Cada um de nós tem uma história para contar. Eu tenho a minha. Durmo muito bem à noite. Tenho a consciência completamente tranquila ao fim de 20 anos. Como toda a gente sabe, eu levanto-me e estou a tomar o meu pequeno almoço às 8 da manhã. Não é preciso tomar Xanax logo de manhã. No pão com manteiga e noutras padarias, noutros cafés. E, portanto, estou a conversar e a ler o jornal e tenho a minha vida feita de uma forma e montada de uma forma muito própria. O que se passa com as outras pessoas, não sei. Continuas a pensar que o teu horizonte é de esperança, em termos políticos? Continuo. E por isso é que eu continuo envolvido com a política. Eu creio que a política motiva e gera mudança constante. E é essa mudança constante, para melhor, que nós temos que continuar a apostar nela, continuar a ter esperança de que há um futuro melhor. Eu continuo a acreditar que os nossos melhores dias ainda estão para vir desta comunidade, apesar de haver sido feito muito até agora. Como eu disse há pouco, quando eu fui eleito pela primeira vez, não havia um campo de futebol. Hoje temos 6. Há uma necessidade de fazermos outras coisas melhores, por exemplo, construir um hospital novo. Por que não? Há a possibilidade de o fazer. Construir novas escolas. Há a possibilidade de o fazer. É preciso acreditar, é preciso ter esperança e é preciso que haja um leque de apoio bastante forte, especialmente numa comunidade como a nossa, que é uma comunidade forte, uma comunidade com peso económico. Um bocadinho preguiçosa. E um pouco preguiçosa, mas isso já depende de nós. Portanto, estás preparado para acordar essa comunidade? Sim. Constantemente. Pronto, e é a conversa que tivemos com o vereador Amador. Com certeza que, em termos de variação, ele teria muito para contar, mas neste espaço tentamos contar um pouco daquilo que se passou no decorrer destes 20 anos, destes 20 dias, destes 2 dias, destas 2 horas, e é assim que decorre a vida de um vereador. Foi tudo. Muito boa noite, tenha uma boa semana. Vereador Augusto Amador, muito obrigado pela presença e nós vemos-nos na próxima terça-feira. Boa noite.